Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Além da Ciência aqui, ao vivo hoje, segunda-feira, segundando aqui. É bom sempre falar, né, a data e a hora. O pessoal na internet acha que é tudo gravado e tal, mas hoje estamos aqui, ó, no dia 27 de julho, uma segunda-feira, são 8h15, 20h15, 20h14, no horário de Brasília. Prazer aqui conversar aqui, trocar uma ideia com o grande professor Leandro Carnal. Como que é que você fala no seu canal? Prazer Carnal, né? É Carnal. É isso Nada aí. impediria a gente ter gravado e colocado no ar exatamente na hora que a gente vê. Exata, tem isso. Vamos ser céticos, né? Isso Tem não é isso. uma prova suficiente. Não é uma prova suficiente, não é não. Mas o chat vai estar aqui, nós vamos responder ao vivo aqui, o pessoal vai ver. Mas é verdade, não é uma prova, não. Podia ter combinado, né, a hora Exatamente, certinha. só combinar. E pá. Isso tem a ver com Greenwich, não com a verdade. Exatamente. Tá aí, ó, tá vendo só? Pessoal, vá chegando aí, já se inscreva aqui no canal, vá chegando aí, sentando-lhe o dedo no like, traga sua pergunta, traga suas sugestões, críticas, o que vocês quiserem aí, vamos trocar muita ideia aqui. Eu gravei um programa semana passada com o Henrique lá do Estranha História sobre o Odisseia, eu vi o filme esse final de semana, filmaço, passo o pano mesmo pro Nolan, eu gosto mais do Nolan. Entendeu? Então não tem como. Eu acho tudo que ele faz é sensacional. Vamos trocar uma ideia sobre a Odisseia aqui também. Gravei um vídeo no meu canal sobre um eclipse que está no livro e que pouca gente pega esse negócio. Então parece que teve um eclipse total do Sol durante aquele período ali. Então tem tudo isso aí. Lembrando que a astronomia para eles era super importante, né? Para navegar, né? Sim. Esse é o grande susto do século XVI, quando eles atravessam o Equador e o céu se inverte. O que você tem que fazer? É a ascensão do Cruzeiro do Sul em detrimento da estrela polar. Exatamente, isso aí deve ter sido mexido com a cabeça deles. E sem latitude e sem longitude. Né? E tem uma hora no filme, não é spoiler não, que o Odisseu fala, né? Mantenha a ursa do lado direito. Né? Mas dar spoiler de uma obra de mais de 2.600 anos não chega a ser. Exato. Acho que a gente não será processado. Não, é verdade. É o que eu falei semana passada. Nós falamos não é um aqui. Romance recém-lançado. Não é, né? O Odisseu volta para casa, gente. Caso vocês não saibam, ele volta para casa. E não morre no final, né? E não morre. Ao contrário do nosso querido Aquiles, que usa a força e morre, o Odisseu usa a astúcia e vive. E vive, né? E não morre, né? Mas tem tudo isso, é muito legal, porque eles navegavam com as estrelas, né? Até queria saber, será que foi por causa das estrelas que eles souberam que eles estavam perdidos? Deve ter sido, né? É que, no caso, além disso, sua força ou era um remo que tinha um limite muito grande, ou era o vento. E todo aquilo que não aparece no filme, a visita à ilha de Éolo, o deus dos ventos, Faltou e o saco isso. dos ventos. Faltou isso. E o saco dos ventos roubado, quer dizer, doado, e os marinheiros assaltam, essa híbris, que a gente chamaria em grego, esse desequilíbrio que leva ele a se aproximar de Ítaca, porque ele foi quase ao norte de Ítaca, né, e depois foi afastado do Mar Jônio lá para o outro lado. Né? E aí Dante, por exemplo, ao falar de Odisseu no inferno, no 8º círculo, faz ele ir além das colunas de Hércules, ele foi até o limite do mundo. Porque naquela época havia algumas pessoas, eu sei que você não vai acreditar nisso, mas confia no historiador, que achavam que a Terra era plana. Sim, com certeza. Isso era uma coisa absurda, mas havia pessoas que pensavam no mundo antigo. Claro, claro. E é mais ou menos nessa época aí, né, que bate mais ou menos com a data da Odisseia, que começam a aparecer os primeiros experimentos, né, mostrando que a Terra, mas até então a Terra era plana e era, né? E o medo que eles tinham do oceano, do mar, né? Mar oceano. Aquilo ali causava um terror para eles. Passado as colunas de Hércules, as lendas, né? Pensa empiricamente, do ponto de vista da experiência, quando começam a fazer a circunnavegação da África, se não houve antes, como a gente fala na época do faraó Necau, se os fenícios não fizeram um périplo africano pelo outro lado, se não estiveram aqui na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, que tem uma inscrição fenícia, se não estiveram aqui, cada grau descido aumentava a temperatura. Até que limite eles não sabiam. Então a ideia de que o mar ferveria. Exato. E de fato, lulas gigantes à noite, o famoso fogo de Santelmo, essa estática, por exemplo, na Gávea, não tem um recurso mental para poder explicar essas coisas. Um cachalote no meio da noite é um monstro marinho.
E não só no Moby Dick, mas uma caravela é muito menor do que um navio baleeiro. Uma caravela é muito pequena, né? Um galeão é maior, mas uma caravela é muito pequena. Um cachalote, se quiser atacar... Ah, sim, acaba com tudo, né? Acaba com tudo. Acaba com tudo mesmo. Isso é, né? Eles tinham, não sei, eles tinham mais medo ou mais respeito? O que você acha? Eu acho que existe um diálogo grande. Em primeiro lugar, as condições dentro de um barco eram terríveis. O escorbuto foi uma realidade que eles não imaginavam, não, porque essas navegações de meses com produtos sem ácido ascórbico, sem vitamina C, causava amolecimento dos dentes, infecções. Não há banheiros, não há condições sanitárias, existe tédio. Exatamente. Tédio a bordo, tempestades. E o pior de tudo, aquilo que, por exemplo, Fernão de Magalhães vai viver, depois que passa da Terra do Fogo, chega ao Pacífico e não tem vento. E aí descobre meses parados sem água potável, com biscoitos super cozidos. Já eram biscoitos, cozidos 2 vezes, né? Biscuit. Já eram cozidos 2 vezes para ficar duro, perder umidade e atravessar. É muito difícil, é muito difícil. Realmente, o número de naufrágios é extraordinário. E fora que quando eles paravam, é que nem Ulisses, né? Para numa ilha, é sempre assim, para e sai correndo. É isso aí. Sempre tem um monstro. É sempre é uma repetição, né? Exato. É uma repetição, né? Muito grande, né? Que é para e sai correndo. Tem até um meme, né, na internet, que é, né, que o pessoal sai correndo. O pessoal tá falando, o Ulisses estava fazendo esse meme. Mas né? Onde eles paravam era... Mas aí tudo bem, porque tem a ver com a história toda, que cada ilha era uma aventura, né? E tem que ser assim para a narrativa, né? Encontrar monstros, deuses, etc. Mas também as navegações, mesmo não tendo encontrado monstros, encontravam populações na defesa do seu território. Fernão de Magalhães foi morto nas atuais Filipinas. Né? Foi flechado, não completou a primeira volta ao mundo. O seu navio completou, mas ele não completou. Não? Fora a rebelião, fora tudo. Na verdade, é um milagre ter ocorrido navegações planetárias sem latitude, sem longitude, baseado em caravela, mesmo a vela latina que permite voar com vento de bombordo de estibordo, mesmo a vela triangular latina, é isso, com poucos instrumentos, astrolábio, os poucos instrumentos. Não? Sextante, né? Não, e sem GPS. Né? Não, o GPS era as estrelas, né? Mas é isso. Tem um livro muito legal da Dava Sobel, né? Chama Longitude, né? Que é um grande desafio matemático para você determinar isso. Quando o mundo é dividido num plano cartesiano e você pode fazer que ordenadas e abscissas dialoguem em qualquer ponto do oceano, aí é outra história. Né? A invenção dos meridianos, a invenção das grandes linhas meridianas. Né? É difícil mesmo. É um misto de curiosidade, ela existe em Marco Polo e suas mansas inverdades, como escreve uma autora. Ela existe nas primeiras navegações, Cabo Bojador na África, Bartolomeu e o Cabo das Tormentas, Vasco da Gama e seus navios até Calicut, a seguinte, que é Pedro Álvares Cabral. Todas essas são aventuras de curiosidade, razão de Estado, interesse, expansão da fé. É um caldo complicado, mas de fato ir para o mundo fora da Europa, a chance de voltar era pequena. Por isso que eles iam em vários, né? É. Era isso, né? Isso, e muitas vezes mesmo uma frota grande, a de Cabral tinha 13 navios, um é mandado de volta logo aqui da Bahia com a notícia para Dom Manuel. É muito complicado. A vida era curta, a média de vida era pequena, morrer no mar não era muito diferente de morrer em terra, né? Sim. Mas é espantoso. Todos que estudaram isso, Vitorino Magalhães Godinho, os descobrimentos da economia mundial, ficavam falando dessa trajetória extraordinária de invenção, de curiosidade, de vontade de ver o mundo, que é uma novidade, é também uma postura mental diferente. Né? O homem medieval tinha menos essa vontade de sair do lugar. Não? Tinha menos esse espírito explorador, assim? Porque isso é uma atitude mental. Eu quero ver o que tem além. Como hoje nós gostamos de viajar e ver lugar, não, lá eu não vou que eu já fui. Essa é uma atitude mental. E essa atitude mental tem a ver, inclusive, com as narrativas. Quer dizer, lembrando que Cristóvão Colombo traz entre a sua biblioteca, traz o livro de Marco Polo, o livro das Maravilhas, que é um amontoado de mentiras literárias. Então, Marco Polo encontrou o pássaro roca,
que é uma fênix gigantesca. Marco Polo descreve coisas, vai à China e não vê papel, não vê pólvora e não vê a Grande Muralha. O que lança uma dúvida se ele esteve de fato na China naquele momento, que era uma China mongol, naquele momento. Não? Não, era muito. E hoje muita gente pergunta, né? Pô, mas para que a gente manda uma sonda espacial e tal? Eu sempre respondo assim, cara, imagina se esses malucos lá não tivessem olhado e falado assim, quer saber, cara, nós vamos meter um navio aqui. Tudo bem, que pode ter vários outros interesses e tal, mas teve um primeiro que falou, cara, eu vou ver o que tem ali além daquele, né? Mas vamos atualizar. Década de 60, com a Guerra Fria, a corrida espacial. Quantas Apolos se perderam para que uma pousasse na Lua? Para que uma pousasse na Lua, né? Quantos animais, Laika, Mike, são os ratinhos, quantos animais foram queimados ou sacrificados? Morreram de fome, talvez? Para isso, né? Então, o retorno triunfal de Gagarin é uma exceção, porque o resto foi difícil. E aquilo que a gente viveu na década de 50 para 60, principalmente, em que os lustres com design eram chamados de Sputnik, essa influência estética, essas criou coisas uma estética nova, né? Criou uma estética nova, né? E essa estética que vai atingir a arquitetura, vai atingir tudo, viagens espaciais. E o mais curioso